O estresse oxidativo e a inflamação crônica na aterosclerose. Primeiro, vamos entender o que são esses conceitos. O estresse oxidativo é um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio, ROS, como, por exemplo, o superóxido, peróxido de hidrogênio e radicais de hidroxila, e a capacidade do organismo de neutralizá-las. Nas artérias, o estresse oxidativo pode ocorrer devido à presença de lipoproteínas de baixa densidade, conhecidas como LDL, que ficam oxidadas. Essas ROS podem danificar as células endoteliais das artérias, levando à ativação de processos inflamatórios. Assim, a inflamação crônica é uma resposta imunológica prolongada que ocorre nas artérias em resposta ao estresse oxidativo e outros fatores. Tá, mas como isso se relaciona com a aterosclerose? O estresse oxidativo faz com que haja uma inflamação. Essa inflamação ativa as células do sistema imune, como por exemplo os macrófagos, que englobam partículas lipídicas e formam células espumosas. Isso faz com que aumente o tamanho das placas ateroscleróticas e, dessa forma, faz com que o quadro de aterosclerose piore. O fascinante mundo dos biomarcadores e terapias direcionadas no metabolismo do colesterol. Esses indicadores e tratamentos estão redefinindo como entendemos e abordamos a complexidade deste processo vital. Ao analisar uma expressão gênica, identificamos biomarcadores cruciais, como a sobreexpressão da HMG-CoA redutase, alertando para o aumento na produção de colesterol. Simultaneamente, a subexpressão gênica sinaliza disfunções, oferecendo percepções valiosas além das questões de colesterol. Ao quantificar enzimas como a HMG-CoA redutase, ganhamos informações precisas sobre a síntese de colesterol, fornecendo uma visão clara dos desequilíbrios metabológicos em jogo. O acompanhamento de lipídios como o LDL e HDL não apenas revela o estado metabólico, mas também age como um indicador sensível de possíveis desequilíbrios, abrindo caminho para intervenções personalizadas. Os marcadores inflamatórios, especialmente a proteína C reativa, não apenas indicam inflamações e distúrbio do colesterol, mas também têm relevância em condições que vão desde a infecção até a obesidade e doenças pulmonares que obstruem as vias aéreas. Entrando no campo terapêutico, inibidores da enzima como HMG-CoA redutase oferecem um controle preciso sobre a síntese de colesterol, enquanto moduladores de receptores mostram promessas em influenciar o cursor de diversas doenças relacionadas. Exploramos também terapias inovadoras, incluindo agentes anti-inflamatórios e intervenções genéticas, abrindo novas perspectivas para corrigir mutações que impactam o metabolismo do colesterol. A pesquisa genômica revelou variantes associadas ao risco de arteriosclerose, fornecendo percepções cruciais para uma compreensão mais redefinida do metabolismo do colesterol. Além disso, a epigenética desempenha um papel fundamental influenciando a expressão gênica no metabolismo do colesterol, o que destaca a complexibilidade e a importância dessa área. A integração de técnicas, desde a biologia molecular até a genômica, proteômica e metabólica, é essencial para identificar biomarcadores específicos e orientar terapias personalizadas para distúrbios metabólicos. Com os avanços tecnológicos, estamos no limiar de uma era transformadora, onde a compreensão profunda e as intervenções precisas nos distúrbios metabológicos estão moldando um futuro mais saudável e personalizado. Vamos ver agora o metabolismo do colesterol como uma via molecular na aterosclerose. Na aterosclerose, o colesterol ele pode ser um fator de grande relevância, afetando a expressão de genes de várias maneiras. Uma das principais formas é através da regulação da atividade de fatores de transcrição, que são proteínas responsáveis por ligar-se às sequências específicas de DNA nas regiões promotoras dos genes e controlar a sua expressão. O colesterol ele pode influenciar a atividade desses fatores de transcrição, alterando assim a expressão dos genes relacionados ao metabolismo do colesterol, ao transporte de lipídios e à inflamação.
As sequências promotoras, elas são regiões do DNA localizadas antes do início de um gene, que contém sequências específicas reconhecidas pelos fatores de transcrição. Essas sequências promotoras, elas são essenciais para a regulação da expressão gênica, pois determinam quando e em que nível um gene será ativado ou desativado. No caso da aterosclerose, as sequências promotoras dos genes envolvidos no metabolismo do colesterol, transporte de lipídios e inflamação podem ser afetadas pelo colesterol, levando a alterações na expressão desses genes e contribuindo para o desenvolvimento da doença. Assim, a gente pode afirmar que o colesterol pode afetar a expressão de genes relacionados ao metabolismo do colesterol, ao transporte de lipídios e à inflamação. Podemos afirmar também que as sequências promotoras, elas são importantes para a regulação da expressão gênica. A epigenética, ela pode influenciar a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. A transcriptômica, ela permite identificar quais genes estão sendo expressos e a proteômica permite identificar quais proteínas estão sendo expressas. O estudo dessas diferentes áreas ele é fundamental para compreender os mecanismos envolvidos na aterosclerose e, assim, desenvolver estratégias de prevenção e tratamento mais eficazes. Falar sobre os genes relevantes na aterosclerose. Primeiro, temos o APOE, ligado ao metabolismo lipídico. O gene APOE influencia o transporte de lipídios, desempenhando um papel no desenvolvimento da aterosclerose ao afetar o metabolismo lipídico. Temos também o TNF-alfa e inflamação. Genes como o TNF-alfa estão ligados a respostas inflamatórias, sendo um fator significativo na formação e progressão das placas aterosclerásticas, aumentando o risco cardiovascular. Também a interseção genética e ambiental. A aterosclerose é resultado do complexo de interação entre fatores genéticos, como o APOE e o TNF-alfa, e fatores ambientais também, sublinhando a necessidade de abordagens integradas na compreensão e prevenção dessa doença. As oncogenes, elas desempenham um papel vital na formação e progressão do câncer, sendo genes que, quando mutados, eles podem desencadear o crescimento celular descontrolado. Mutações específicas, como as que afetam a protocongenes, elas podem resultar na ativação constante de sinais de crescimento celular. Mas, em contraste, em condições patológicas como a aterosclerose, onde estresse oxidativo e inflamação crônica são fatores-chave, as mutações elas podem estar associadas a vias metabólicas e de sinalização específicas, levando ao acúmulo de placas nas artérias. O estresse oxidativo, marcado pela produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, desempenha um papel fundamental na aterosclerose. As técnicas avançadas de biologia molecular, como o sequenciamento de próxima geração, possibilitam a análise abrangente do genoma para identificar variações genéticas relacionadas ao estresse oxidativo. No contexto da inflamação crônica na aterosclerose, a pesquisa molecular é impulsionada por técnicas como edição de genes. Além disso, a manipulação genética pode ser utilizada para modular a resposta imunológica, atenuando a inflamação e reduzindo os danos vasculares.